Olá pessoal, me chamo Rosivaldo e estou aqui para apresentar o trabalho conclusão de curso TCC do curso de Engenharia da Computação da Univers. Uma leve introdução sobre o tema. Esse trabalho se propõe a avaliar os impactos da segurança no comércio eletrônico nas decisões de compra dos consumidores e no desempenho final das empresas, com alguns dados para exemplificar melhor. No decorrer dos anos, devido tanto da facilidade de compra quanto da pandemia que tivemos recentemente, o aumento significativo nas compras online, nas compras via internet, né? Então, um dado super interessante, em 2021, o Brasil bateu o recorde, né? Foram gastos 161 bilhões de reais. Essa informação foi extraída do jornal Estado de Minas no ano de 2022. Em relação ao ano anterior, houve um crescimento de 26,9%. Então, como podemos ver, ano a ano, esse mercado vem crescendo, né? É uma tendência do mercado. Foi um nicho do mercado que as empresas viram e investiram, né? Então a facilidade de você comprar e receber na sua casa é imensa. Então a tendência é que esse mercado aumente. Só que conforme esse consumo, esse mercado aumenta também o número de cyberataques, os golpes, né? Um outro dado super interessante, em 2022 o Brasil ocupou a segunda posição do cyberataque, né? E a gente só perde, por incrível que pareça, para os Estados Unidos. Apesar de parecer que os Estados Unidos é o país que domina a tecnologia, eles foram o primeiro em número de cyberataques no ano de 2022. Então, conforme vai aumentando o número de consumidores do mercado da internet, esses golpes, cyberataques também tendem a aumentar. Nos próximos slides, os outros integrantes do grupo estarão explorando mais sobre o assunto e dando mais exemplos sobre esses cyberataques. Obrigado aí para todos aí e vamos acompanhar as próximas apresentações aí. Olá, tudo bem? Sou o aluno Rodrigo Saito, RA 1819016 do Polo Itupeva, curso Engenharia da Computação, e vou falar sobre incidentes de segurança cibernética relatadas publicamente. Segundo a empresa HSC Brasil, em 2011, a PlayStation teve sua rede invadida por hackers. Na ocasião, dados pessoais de 78 milhões de usuários foram roubados, inclusive números de cartões de crédito. Lembrando que a PlayStation é uma empresa do grupo Sony e eles possuem uma das maiores redes da parte de games do mundo. Elas concorrem justamente com grandes, principalmente com Microsoft. Um número de 78 milhões de usuários é um número bem grande. A empresa eBay, em 2014, foi vítima de criminosos e teve dados pessoais de 10 milhões de usuários roubados. No entanto, a organização afirma que hackers não tiveram acesso aos dados bancários. Uma coisa bem interessante, né? Apesar de ter sido invadida a eBay, ela possui todo um sistema de segurança a qual ela consegue fazer todo o rastreamento. Por exemplo, quando você tem uma invasão em um sistema, é possível você identificar até que parte, né, do seu sistema foi, entre aspas, né, hackeado. Então, isso é um dos motivos mais ainda que a gente precisa ter toda a parte de segurança e precisa ter log dos sistemas para caso aconteça algo como a eBay, ela consiga identificar imediatamente até onde os dados eles foram capturados, né? Em 2014, a empresa Dropbox, né, empresa que faz armazenamento e compartilhamento de dados em nuvem, teve 7 milhões de senhas roubadas dos seus sistemas. Na época, pastas e senhas utilizavam padrão crypt para armazenamento dos que a tornavam mais segura. Essa é uma coisa bastante importante também, porque o padrão crypt obviamente não deixa a senha exposta, né? Clear text, que a gente chama, e faz com que, mesmo que se tenha ainda a invasão, o ladrão ele precisa fazer a decriptografia disso, né? Fazendo com que ele perca mais tempo em cima, né? Além realmente da invasão em si. Então, é outro meio de segurança que as empresas elas precisam investir bastante. A empresa brasileira Netshoes também teve na mira, né, dos criminosos. A Netshoes foi afetada por um vazamento de dados de quase 2 milhões de clientes em 2018, né? Esse incidente ele comprometeu informações pessoais aí como nome, CPF, e-mail, data de nascimento, né? Histórico de compra dos clientes. Então, essa parte foi bem afetada, né? Os ladrões eles conseguiram pegar, os cybercriminosos eles conseguiram pegar grande informação da base de dados, né? Do CRM
ou mesmo do RP aí da empresa. Isso daí tornou bastante perigoso, né, esses dados expostos, porque os ladrões eles poderiam estar utilizando os dados dos clientes, inclusive para outras coisas, né? A varejista Americanas perdeu R$ 1 bilhão em vendas após sofrer um ataque hacker em 2022, estudo divulgado pela empresa de segurança Proofpoint. Nesse caso, não houve divulgação com mais detalhes, né? A mídia ela tentou fazer uma cobertura um pouco maior, né? Então, não foi, na verdade, expostos o que realmente os hackers eles conseguiram capturar aí de dados da Americanas, mas a gente vê que R$ 1 bilhão em vendas não é um valor baixo, né, para qualquer empresa aí. Bom, a G1 afirma que 58% das empresas brasileiras sofreram uma tentativa de ransomware no ano de 2022, com 46% dos casos sendo bem-sucedidos para os hackers, ou seja, 46% realmente os hackers se deram melhor, né? Nesse tipo de ataque, os criminosos conseguem impedir que a vítima tenha acesso aos dados dos sistemas afetados e cobram o pagamento de resgate utilizando criptomoedas ou transações não rastreáveis. Como a criptomoeda ainda ela não tem uma legislação tão forte assim e não se tem a parte de rastreabilidade, né? Hoje a maioria dos resgates pedidos por cybercriminosos são nesse formato de criptomoeda, né? Você não consegue rastrear esse dinheiro depois que você repassa. Apenas 7 em cada 10 companhias recuperam acesso aos seus dados depois que pagarem o resgate, segundo o relatório. Mesmo que as empresas façam o papel delas pagar esse resgate, ainda a gente tem problema, né, de não dar certo, tá? Porque o cybercriminoso ele só quer saber do dinheiro. Depois que realmente ele tem o dinheiro em mãos, né, ele não vai querer saber de te ajudar muito se os seus dados foram desencriptado, né? Então, backup sempre é a melhor opção, né? Um backup realmente que esteja fora do contexto aí da mesma rede que foi afetada. A Uber admitiu ser alvo de um ataque hacker em 2016 que resultou o roubo de dados de 57 milhões de motoristas e clientes em todo o mundo. A empresa não revelou inicialmente incidente e tentou manter o assunto em sigilo, pagando $100 mil, né, aos hackers responsáveis. Os invasores obteram um endereço de e-mail, número de celular, com mais de 600 mil motoristas e seus dados de licença expostos nos Estados Unidos. Lembrando que a Uber é uma das principais empresas hoje que fazem essa parte de translado, né, de táxi, né? E para eles, qualquer tipo de abalo sistêmico é muito grande, é muito gigante, né? Imaginem um ataque que poderia estar realmente atrapalhando a parte sistêmica deles, né? O quanto a Uber não deixaria de arrecadar por dia, né, no mundo inteiro, né? Então, é realmente bastante preocupante. A segurança de um site é uma preocupação crescente nos dias atuais, à medida que as empresas e organização dependem cada vez mais da presença online. Infelizmente, muitas empresas já enfrentaram sérios problemas com a segurança do site, resultando em violações de dados e perda de confiança dos clientes, danos à reputação. Cada vez mais, empresas que trabalham online, né, elas precisam fazer toda essa parte de segurança, né? Obviamente não custa barato, é necessário você ter profissionais que saibam realmente da parte de cibersegurança, né? E não tem jeito, faz parte do seu negócio, você não pode encarar isso é necessário para que você proteja principalmente, né, a imagem da empresa, porque depois que você foi realmente hackeado, a sua empresa foi hackeada, ela vai provavelmente para a mídia, né? Se é principalmente uma empresa grande. E a confiabilidade dos clientes em relação à empresa é realmente uma coisa bastante séria, né? Então, nós precisamos realmente tomar muito cuidado nessa parte para que os sistemas sejam cada vez mais fechados, né? Para que você tenha menos brecha possível de problemas com ações aí de cybercriminosos. Olá pessoal, Luciana. Gostaria de citar alguns ataques genéticos mais notáveis ao redor. Esses ataques causaram um grande impacto tanto para as empresas como os usuários. Então, em janeiro de 2000, a empresa Livecom ela foi obrigada a fechar suas portas e sair do mercado, né, após o poder, né? A empresa russa alegou que o site invadir e adulterar os valores das taxas. Em abril relatou despejo de dados para 500 usuários, dados, nome,
identificação, localização, status relativo. E a JBS dos Estados sofreu um ataque, o impacto foi tão desastroso que a empresa optou por pagar um resgate de $11 em troca-chave para restaurar o acesso em janeiro de o ConnectSys, que é o portal externo hacker, que paralisou, derrubou o acesso de usuários cadastrados. Então, milhares de brasileiros poderão acessar seus comprovantes ou colher importantes. E no ano 2, outros ataques ocorreram. Um exemplo ocorreu em janeiro, o Comitê Internacional da Rede, que os dados privados foram roubados, localizados. Eles não exigiram resgate dos dados. Não se sabe se eles vazaram, mas há preocupações de que elas possam sofrer roubo. E houve também o cyberataque no satélite Viasat em fevereiro. O satélite americano ele foi atacado, causando interrupção nas comunicações Ucrânia, o ataque também admirar banda lá. Então, esses foram alguns dos ataques cibernéticos que ocorreram nos anos 2, é claro, vários. E vemos que, apesar de acidentes, continuam aumentando a cada ano. Então, esse foi a minha ação, agradou, né? E agora o colega ele vai dar idade. Boa tarde, meu nome é Patrícia, sou do curso de Engenharia da Computação e vim apresentar a minha parte do trabalho de TCC, o tema segurança no e-commerce. Bom, em 2020 foi realizado um estudo e uma pesquisa onde foi identificado que 70% das organizações mundiais passaram por um incidente de segurança cibernética na nuvem, ou seja, tentaram roubar, expor informações de acesso não autorizado. Esse estudo foi realizado com 3.521 empresas que fazem o uso de nuvem pública em 26 países diferentes. E no Brasil, onde a gente está, foram entrevistados 136 empresas. Os europeus sofreram a menor porcentagem e a Índia teve o pior, com 93% das organizações atingidas por ataque no ano passado. No Brasil, a pesquisa indicou que 68% das empresas brasileiras utilizam a nuvem pública e 79% delas sofreram incidentes de segurança nos últimos 12 meses. Aí, a partir desses vários ataques, milhares de ataques, as empresas estão procurando implementar a inteligência de ameaças cibernéticas. Então, o que elas estão fazendo? Estão procurando definir os objetivos dos programas de inteligência da ameaça, definir os tipos de ameaça que mais preocupam as empresas e a partir daí determinam quais os tipos de inteligência são mais valiosas para lidar com esses tipos de ameaça, para que a sua empresa fique livre e não tenha seus dados expostos. Outro item que as empresas estão fazendo é compartilhar os métodos entre elas, estão integrando a inteligência de ameaças ao processo de gerenciamento de risco, estão monitorando e atualizando o programa de inteligência de ameaças cibernéticas para que seja realizado de uma forma bem eficaz, para que nenhuma empresa seja prejudicada e tenha seus dados roubados, expostos, sendo que essa é uma área que está tendo um aumento significativa no mundo. Para que ela ainda cresça mais, é necessário que tenha mais segurança. Por isso, as empresas estão buscando novas tecnologias, novas inteligências, para que nem o cliente e nem a empresa sejam ameaçadas e expostas para todo mundo. Olá, membros da banca, eu sou Rodrigo Silva de Souza e vou apresentar algumas ferramentas de proteção essenciais ao e-commerce e também trazer as melhores avaliadas de cada segmento, segundo a plataforma G2 Business Softwares Review, começando pelo firewall de aplicação web, que atua como uma barreira de proteção, defendendo as aplicações web contra ameaças como XSS, injeções e execução de arquivos maliciosos. A avaliação leva em consideração fatores como controles de tráfego, monitoramento de segurança e rastreamento de problemas para definir as melhores avaliadas, que são a AWS WAF, a Imperva Web Application Firewall e a Azure Web Application Firewall. Para reforçar a segurança do e-commerce é implementado o sistema de detecção e prevenção de intrusões, o IDPS. O IDPS consiste em duas principais funcionalidades: o sistema de detecção de intrusão, o IDS, e o sistema de prevenção e intrusões
IPS. O IDS monitora eventos em busca de potenciais violações de segurança, enquanto o IPS monitora o tráfego de rede em busca de atividades suspeitas ou ataques, tomando medidas para bloquear ou prevenir tais ameaças. A combinação dessas duas ferramentas resulta no IDPS. Dentre as melhores ferramentas IDPS, destacam-se a Trend Micro Hybrid Cloud Security, a Allen Vault USM e a Extra Hope. Os critérios utilizados para avaliação incluem fortalecimento de segurança, monitoramento de segurança e detecção de intrusões. É importante destacar o gerenciamento de identidade e acesso, que é crucial para garantir a autenticação segura de usuários, protegendo dados pessoais e financeiros. As melhores ferramentas desse segmento são o ID de entrada da Microsoft, a Jump Cloud e a Octaforce Identity. Pontos importantes para esta avaliação incluem o rastreamento de log, solução local e provisionamento de usuário. E também temos o backup e a recuperação de dados, que não podem ficar de fora, pois são essenciais para minimizar os impactos de incidentes como falhas ou violações de dados. Os pontos fortes para a avaliação desses produtos, desses segmentos, incluem a recuperação de desastres, restauração sob demanda e segurança. As ferramentas que se destacam para essa finalidade são a Acronis Cyber Protect Cloud, a eDrive Online Backup e a Druva Data Resilience Cloud. A proteção contra DDoS é fundamental pela ocorrência desses tipos de ataques ao e-commerce. É essencial para manter a disponibilidade dos serviços online e evitar interrupções causadas por ataques de negação de serviço. Fatores-chave para avaliação incluem alertas de TI, proteção de site e facilidades de configuração. Em destaque nesses quesitos temos a Datadome, Haprox e FortiDDoS como ferramentas principais. E por último, a criptografia de dados, que reforça a proteção de dados do cliente e garante a segurança das informações pessoais e financeiras. Pode ser implementada diretamente no código-fonte e essas ferramentas desempenham um papel importante na prevenção de detecção e respostas e ameaças cibernéticas no comércio eletrônico, consolidando a segurança dos dados dos clientes e a confiança do consumidor e o sucesso da empresa no ambiente digital. Obrigado. Olá, meu nome é Rodeval, eu sou aluno do curso de Engenharia da Computação da Univesp e eu vou apresentar um dos tópicos do nosso TCC, que tem como tema central a segurança no e-commerce. Basicamente, o que nós vamos tratar aqui é da relação entre o GDPR, o LGPD e o e-commerce. A Lei Geral de Proteção de Dados tem como referência o Regulamento Geral de Proteção de Dados criado pela União Europeia, que é o GDPR. Essa lei ela dispõe sobre a proteção de dados pessoais, que alterou o Marco Civil da Internet. A LGPD, ela visa alinhar o Brasil com essas normas internacionais de proteção de dados. Ou seja, em outras palavras, a Lei Geral de Proteção de Dados impacta significativamente o setor do e-commerce no Brasil. E esse impacto ele pode ser analisado de 8 perspectivas diferentes. Bom, e como nós estamos tratando com dado pessoal, nada mais relevante do que trazer a definição para vocês, que é uma informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Em cima das 8 perspectivas que nós podemos tratar esses dados, nós temos a seguinte sequência. Começamos aí com a coleta, a transparência dos direitos dos consumidores, a segurança dos dados, notificação de incidentes, a transferência internacional de dados, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e finalmente chegamos às sanções. Ou seja, a LGPD ela impõe obrigações rigorosas para as empresas do e-commerce no Brasil, visando proteger os dados pessoais dos consumidores e, caso não haja o cumprimento dessa lei, há como resultado uma série de penalidades. E essas penalidades, elas prejudicam a reputação e a confiança do cliente em relação à empresa. Bom, então, tanto a GDPR, que tem um impacto profundo no e-commerce europeu, quanto a LGPD aqui no Brasil, ela obriga as empresas a adotar práticas rígidas de proteção de dados, visando, é claro, garantir as conformidades em todas as operações relacionadas aos dados pessoais das pessoas ou dos seus clientes. Eu vou comentar aqui um pouco sobre uma dessas 8 perspectivas que foram apresentadas. Por exemplo, a coleta de dados. Como que é feita, né? Então, basicamente, uma empresa de e-commerce, quando se trata da coleta de uma grande quantidade de dados pessoais, bom, então, como nós vimos, uma dessas perspectivas é a coleta de dados. Então, para uma empresa de e-commerce coletar uma grande quantidade de dados pessoais, segundo os princípios da LGPD, ela deve exigir que os seus consumidores forneçam um consentimento explícito, tanto para a coleta como para o processamento desses dados. Só assim ela pode continuar o seu processo de forma adequada e legal. Agradeço a atenção, finalizo aqui esse tópico e o colega vai dar continuidade na apresentação. Muito obrigado. Olá, meu nome é Caleb, sou estudante do curso de Engenharia da Computação
e irei apresentar uma revisão sistemática da literatura sobre o e-commerce no Brasil. Existem algumas metodologias para se conduzir uma revisão sistemática, cujo principal objetivo é buscar o conhecimento de uma área específica para que seja possível identificar as incertezas e as lacunas que existem e que possibilitem futuros estudos. Atualmente, existem diversos termos para designar a relação comercial feita de forma virtual, como o comércio eletrônico, o e-commerce, o shopping online, comércio virtual, entre outros. Outro aspecto relevante é que os artigos escritos estão todos no idioma do inglês, mesmo após os recortes focados em mercados emergentes. Por meio da leitura em profundidade dos artigos, foi possível classificar as 3 pesquisas de grande recorrência em suas temáticas, nos quais são comportamento do consumidor, negócios e outros como logística e tecnologia. No contexto de comportamento do consumidor no e-commerce, ocorrem várias abordagens, sendo as de segurança e confiança dos consumidores na compra online. As mais recorrentes têm como a diferença de classe social, a experiência física em loja e o comportamento de compras internacionais online, que também foi retratado. No contexto de negócios associados a e-commerce no Brasil ou em mercados emergentes, ela apresenta as origens do e-commerce no mundo, assim como principais acontecimentos que permitem seu crescimento no Brasil e no mundo. Isso demonstra potencial de crescimento comparados a outros mercados, bem como fatores que influenciam na adesão, tais como preço, qualidade, no frete grátis, além de mencionar uma grande relevância na chamada Black Friday e no Natal, com picos de faturamento e crescimento comparado a outros anos. Além dos temas de comportamento do consumidor e panorama de negócio, observa-se que a logística é uma área que pode definir o sucesso de um e-commerce. Seu foco está em reduzir os custos do armazenamento e entregas e oferecer produtos com qualidade e reduzir o tempo de entrega. Dos artigos que foram analisados sobre essa temática, o primeiro tinha o foco nas entregas nas favelas do Brasil, que por meio de uma pesquisa realizou entrevistas com as principais empresas de entrega no Brasil, apresentando os maiores desafios para as entregas na áreas de favela. Devido a esses cenários, as entregas podem ter um aumento de 30% para a logística. Assim, o artigo apresenta soluções que essas empresas encontraram para reduzir esse custo, tais como mapear os dias e horários que as pessoas estão em casa para reduzir a taxa de devolução. Enfim, é de suma importância pesquisa como essa, que foca em estudar soluções para acelerar a entrega e reduzir custo. Portanto, existe um espaço grande a ser explorado por pesquisadores, que pode contribuir com outras soluções de melhorias de desempenho, e há uma outra lacuna no referencial teórico, que é analisar os impactos da pandemia para a logística aplicadas no e-commerce. Olá a todos, eu me chamo Jean Silva, integro o grupo que trata de segurança no e-commerce. Nessa parte do vídeo eu irei abordar sobre o processo de gestão de risco, especificamente falando sobre as ISOs da série 27000, um pouco mais a fundo sobre a série 27005, que trata especificamente da gestão dos riscos, mas só que ela está totalmente alinhada com as outras ISOs dessa série 27000. A segurança da informação ela é alcançada por meio de implementações de um conjunto de códigos. São bastante controles, não apenas inclui políticas, regras, processos, procedimentos, estruturas organizacionais e funções de softwares e hardware, inclusive. Para atender aos seus objetivos específicos de segurança e negócio, convém que a organização defina, implemente, monitore, analise criticamente e aprimore esses controles quando necessário. Essas são temas que estão abordados na NBR ISO 27002, da versão 2002. Essas ISOs elas estão frequentemente se atualizando, então os riscos, os ataques, elas costumam se evoluir, então a todo momento a gente percebe novas vulnerabilidades. Por conta disso, essas ISOs elas se atualizam com a frequência, se não me engano, do ano. E para a empresa é importante essa atualização. Um processo de gestão de riscos baseado na ISO 27005 envolve o estabelecimento de uma abordagem iterativa de avaliações de risco, implementações de opções de tratamento de risco, comunicação
e consulta contínua com as partes interessadas, monitoramento e revisão do processo de gestão de risco e documentações dos processos de gestão de riscos e resultados. Isso aqui é um ciclo contínuo, né? Então, a todo momento a gente está monitorando, tentando corrigir os erros possíveis erros encontrados, e se atualizando constantemente. É um ciclo que não para, na verdade. E a NBR 27000, ela esclarece isso para a gente. Para continuar a abordagem sobre o que é tratado na 27005, é importante ter em mente o conceito do que é um ativo. Um ativo é qualquer recurso que tem valor para a empresa e precisa ser protegida. Elas podem ser informações sigilosas, sistemas de computador, equipamento de rede, equipamentos diversos que são importantes para a empresa. Esses ativos, na ISO 27005, podem ser entendidos de dois tipos. Elas são os ativos de negócio, processos de informações de valor para as empresas. Os ativos de suporte são os componentes sistemas de informações onde um ou diversos ativos de negócios vão estar sendo suportados. A abordagem baseada em ativo de suporte aborda os riscos decorrentes das falhas e configurações desses ativos que servem como suportes ao ativo de negócio. Por outro lado, os riscos baseados em eventos abordam quais são as ameaças que podem afetar os ativos de negócio, normalmente para o suporte, a partir das análises de vulnerabilidade, do tratamento de configurações de controle. Na abordagem bottom-up, na figura ao lado, o impacto depende da importância de cada ativo de suporte para o ativo de negócio. Já na abordagem top-down, que é uma abordagem já conhecida pelas pessoas que não trabalham no segmento de tecnologia ou cibernética, existem técnicas que identificam fontes, partes interessadas, cenários de risco, probabilidades e impacto de negócio. Juntando essas duas abordagens, é possível criar relações entre os tipos de ataques, as probabilidades de ocorrerem, a consequência dos ativos que vão ser impactados pelos ataques. Essa abordagem permite uma análise mais criteriosa para o gestor de risco, e para ele poder tomar decisões analisando todos os cenários e priorizando as etapas de ação através dessas abordagens. Isso trata aí a ISO 27005, mas assim, é um tema muito abrangente, a gente não consegue tratar aqui em 5 minutos. E aí a gente só lança aqui um insight do que a gente conseguiu ver ao decorrer da nossa brigada.